O bom e velho Sistema Solar é, na verdade, um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do Sistema Solar e descobrir se eles são verdadeiros. O Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. Meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus, nunca. O planeta é insanamente ventoso. Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o Sistema Solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano? Um subproduto de processos naturais, como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado, e os astrônomos não têm ideia de como ele tem escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora, isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado. Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo, de nossa vista, um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, jorra gelo. No processo, um novo criovulcão é formado. Jápeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com 2 tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. Há outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas, e todas elas são super frias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível. E nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego, com a aurora boreal e a aurora polar.
O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere, não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que na verdade é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600, mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter, têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver. Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius. A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o sistema solar, do qual sabemos pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona, e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileu estava passando por um asteroide miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso sistema solar. O vale, chamado Valles Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos. Afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Você conhece outro fato em comum sobre o nosso sistema solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida. Buracos negros destruindo estrelas enormes. Pulsares girando em velocidades incríveis e emitindo poderosos feixes de energia. Nebulosas coloridas com fogos de artifício de estrelas recém-nascidas. Galáxias de todas as cores e tamanhos possíveis. Tudo isso é encontrado no nosso universo. Mas não é infinito, tem um limite, uma parede literal. E além disso existe um nada absoluto. Agora, vamos fazer uma jornada até essa divisória. Mas antes de mais nada, nosso universo é como uma enorme boneca russa. Se você abrir uma, há outra menor dentro. É uma galáxia. Dentro dela está uma boneca ainda menor. Esse é o nosso sistema solar. E a menor boneca de todas é a Terra. Cada uma dessas bonecas tem limites que vamos ultrapassar.
Para isso, precisaremos de uma nave espacial, e das grandes. Ela também deve ser capaz de se mover 100 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Você sobe a bordo e liga os motores. 100 quilômetros acima do nível do mar é nosso primeiro limite. Isso é 10 vezes mais alto do que voam os aviões de passageiros. Esse ponto é denominado linha de Kármán, que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. Agora voamos mais longe, até a borda do nosso sistema solar. Ligamos os hiperpropulsores e passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Percorremos uma distância de 100 unidades astronômicas. Uma delas é a distância da Terra ao Sol. E aqui está o limite de nosso sistema solar, a heliosfera. Aqui, a velocidade do vento solar diminui rapidamente. Primeiro cai de 1 milhão de quilômetros por hora para a velocidade do som. Então há uma camada chamada heliopausa. É aqui que o vento quase desaparece. E então nossa nave experimenta uma onda de proa. É aqui que sentimos a força do vento interestelar, que colide com a fronteira do nosso sistema solar. Ao passar por esse limite, você se encontrará no escuro do espaço interestelar. E aqui, pode encontrar 2 objetos de fabricação humana que fizeram essa viagem pela primeira vez na história: a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2004. A Voyager 2 fez isso em 2007. Essas ondas espaciais descobriram que a heliosfera não é uma bola perfeita ao redor do Sol. Seu limite está a 10 UAs, mais perto da estrela do que o Norte. Então, estamos nos movendo no espaço interestelar e em breve nos aproximaremos de uma parede de pedra ao redor de nosso sistema solar, 200.000 UAs adiante, e chegamos lá. Essa parede de rocha é a nuvem de Oort. Na verdade, é uma pilha de asteroides que cerca o nosso mundo. Os cientistas especulam que a nuvem de Oort pode ser a fonte de cometas e meteoritos que caem na Terra. Mas estes são tão esparsos que facilmente voamos entre eles. Agora, estamos na escuridão completa. A Via Láctea tem cerca de 106.000 anos-luz de largura. Em um foguete convencional, levaria bilhões de anos para voar nessa distância. Mas você acelera ao máximo e voa com maestria pelas estrelas e planetas, como se estivesse em uma pista de corrida. E em poucos minutos, está no limite de nossa galáxia. Não há mais vento interestelar. Tudo o que vê são pontos brilhantes em algum lugar à distância. Esses pontos são galáxias enormes. Precisamos olhar um mapa para fazer uma rota até a borda de todo o nosso universo. Você está aqui, perto da galáxia Via Láctea, que é a parte de um aglomerado de galáxias chamado superaglomerado Laniakea. Mas mesmo essa coisa enorme é como uma ruazinha em uma cidade grande. Aproximando o zoom, encontramos o superaglomerado Hydra Centauro. Milhares de galáxias no mapa parecem pequenos pontos. Zoom máximo. Esse é todo o universo observável. Nós pensamos que era infinito, mas podemos ter a prova de que tem um limite. Está aqui, a 10 bilhões de anos-luz de distância de nossa casa. Mesmo se você viajar na velocidade da luz, uma viagem levaria o dobro do tempo que nosso planeta inteiro existiu. Durante esse tempo, o Sol desaparecerá ou explodirá como uma supernova, destruindo todo o nosso sistema solar. E se você puder viver tanto tempo e depois voltar para casa, verá que nossa galáxia não existe mais. Há muito ela colidiu com a galáxia de Andrômeda e se fundiu em um grande corpo cósmico. Felizmente, sua nave é capaz de distorcer o espaço-tempo de modo que essa jornada levará literalmente alguns segundos. Bum! Parabéns! Você chegou ao seu destino, o supervazio de Eridano. Alguns cientistas acreditam que essa localização é a evidência de colisões de nosso universo com algo grande o suficiente para deixar uma cicatriz tão grande. O supervazio de Eridano é um espaço vazio e frio com 1 bilhão de anos-luz de largura. Se você pensar nesse vazio como uma xícara, caberiam nela pelo menos 10.000 galáxias. E apareceu após um acidente de proporções gigantescas. O objeto que caiu em nosso universo foi outro universo. Sim, outros universos podem realmente existir. Imagine que todo o nosso universo é uma enorme bolha que contém todos os aglomerados de galáxias no universo observável. Pode haver um número infinito dessas bolhas. Elas poderiam ter nascido durante o Big Bang. Esses universos podem ser diferentes do nosso e ter outras galáxias e nebulosas.
Mas essas bolhas também podem ser universos paralelos. Isso significa que, se você escolhesse cereal em vez de aveia pela manhã, em outro universo, seu irmão gêmeo optaria pela aveia. Cada escolha que você fez na vida teve consequências completamente diferentes em um universo paralelo. E porque o número e as escolhas são infinitas, há toda uma infinidade de universos paralelos. Portanto, como uma bolha normal, nosso universo tem uma parede que está perto do supervazio de Eridano. Há muito tempo, outra bolha passou pela nossa. À medida que uma se aproximava da outra, campos gravitacionais começaram a interagir. Nossa parede limite começou a se deformar e a puxar em direção ao outro universo. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, as paredes de nossos universos entraram em contato. Mas à medida que essas bolhas se moviam, sua conexão começou a se quebrar. E o outro universo acabou de rasgar um grande pedaço do nosso. Um vazio frio formado no ponto de colisão. E esse é o supervazio de Eridano. O problema é que o universo parece o mesmo para o observador, independentemente do ponto de vista. Por exemplo, imagine uma bola de basquete suspensa no ar. Agora, se colocarmos uma formiga nela e lhe dissermos para encontrar a borda dessa bola, ela começará a correr em volta, fazendo um número infinito de círculos. Mas a paisagem ao redor da formiga não mudará. Tudo o que ela verá é um horizonte arredondado. Isso porque a bola permanece a mesma de qualquer ponto de vista. A mesma coisa acontece conosco quando tentamos encontrar a borda de nosso universo. Tudo porque imaginamos o mundo em um espaço tridimensional e nossa visão é limitada. Por exemplo, você vê um quadrado comum em um espaço bidimensional. Mas se adicionar profundidade e mudar o ponto de vista, voilá, é um cubo. Se pudéssemos ver um universo em um espaço quadridimensional, um quadrado poderia ser algo completamente diferente. Mas talvez possamos deixar nossa bolha doméstica. A chave para viajar para outro universo pode estar dentro de um buraco negro. Um buraco negro é um dos objetos mais misteriosos do universo. Ele é tão pesado que distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. É como colocar uma pedra pesada em uma rede. Esta vai ceder, e quanto mais perto você chegar da pedra, mais forte será a curvatura. Uma vez que está no campo gravitacional de um buraco negro, você não pode mais sair dele. Ainda não sabemos o que realmente pode estar no coração de um buraco negro. Alguns cientistas especulam que buracos brancos também existam. Teoricamente, deveriam nascer junto com os negros, exceto pela cor. Os brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Nada pode chegar perto de um branco. No momento, não há dados sobre eles, mas a teoria da relatividade geral sugere que existam. Também há a teoria de que um buraco negro pode ser uma passagem para outro universo. Quando você entra em um deles, pode sair do outro lado através do horizonte de eventos do buraco branco. Assim, ultrapassa a fronteira dos universos e se encontra em um mundo completamente diferente. Mas podemos ter provas de que existe um buraco branco. Em 2006, os cientistas descobriram uma explosão incomum de energia em algum lugar a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Essa explosão foi única. Não parecia uma de supernova ou mesmo a fusão de dois buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que foi o nascimento de um buraco branco. Mas, porque era instável, foi destruído quase que imediatamente. Esse processo foi uma reminiscência do nascimento de todo o nosso universo, o Big Bang. Assim, os cientistas o chamaram de Little Bang. Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café.
Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: "A Águia pousou". Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade". O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que, obviamente, não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto. A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade." Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua,
porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando o Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Rotação é uma coisa engraçada. Não é engraçado de rir, mas um pouco esquisito. Não só você não pode sentir a rotação, como tudo roda junto. De galáxias a átomos, o universo está nos levando para um giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. "A Terra gira!" eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do som, que é de apenas 1.225 km por hora. No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km horários. De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio. Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre. Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil km por hora. Normalmente não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra, mas nós também os temos. Temos gelo branco nos polos Norte e Sul.
E entre os dois polos, temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde e úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida. E a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de 3 parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de 6 graus, enquanto Júpiter é inclinado apenas 3 graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a 10 horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o sistema solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de caos interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o sistema solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de caos em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante a um giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Não tenha medo, a rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O mega-terremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo, mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos drena a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e 1/4. Mas segundos bissextos são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016 e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra. Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado. Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa!
Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado, ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. Espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Acho que há uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente, 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos, Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou fita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Espero que você esteja bem descansado, pois tem uma tarefa difícil. Não se preocupe, ela é divertida. Você vai visitar diferentes planetas do nosso sistema solar e tentar correr em cada um deles. Vamos descobrir onde dá para correr mais rápido e onde mal é possível andar. O homem mais rápido da Terra, Usain Bolt, é capaz de correr a uma velocidade média de cerca de 38 km por hora. Mas a velocidade máxima é maior, até 43 km por hora. Infelizmente, nem todos podem ser Usain Bolt. Uma pessoa corre em média a uma velocidade de 10 a 13 km por hora. Mas quem sabe talvez exista um planeta lá fora onde seja possível bater os recordes do famoso velocista jamaicano? Porém, antes de mais nada, o que afetará a velocidade ao correr em outros planetas? Por um lado, a gravidade. Dependendo da força dela em cada um deles, isso influenciará seu peso. E na maioria dos casos, quanto mais peso, menor a velocidade. Além disso, em todos os outros planetas do nosso sistema solar, exceto na Terra, você terá que usar um traje especial volumoso. Sem ele, suas chances de sobrevivência são inexistentes. E não esqueça das condições climáticas extremas, ou muito frio, ou fervendo, ou ainda ventando muito, mas muito mesmo. De qualquer forma, sua incrível jornada está prestes a começar. Aperte o cinto de segurança. O primeiro local do seu itinerário é Mercúrio. Ao espiar este mundo pela janela da sua nave espacial, você percebe que ele é assustadoramente parecido com a boa e velha Lua. Mas apenas alguns momentos depois se dá conta de que é apenas uma ilusão. Por toda a superfície de Mercúrio, há crateras deixadas por rochas espaciais. Isso pode tornar sua tarefa de correr por lá muito mais difícil. Sem contar o seu traje espacial volumoso. Mas não daria para sobreviver em Mercúrio sem essa proteção. As temperaturas por lá são extremas, cerca de 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Mas há uma coisa que pode funcionar a seu favor neste local hostil. Digamos que o seu peso seja de 70 quilos na Terra.
Então, em Mercúrio, será de aproximadamente 26 quilos. O que significa que, apesar de seu traje espacial volumoso, você consegue se mover muito mais rápido do que aqui. E talvez sua velocidade chegue a 20 km por hora, caso se esforce bastante. A próxima parada no seu itinerário é em Vênus, também chamado de Estrela da Manhã. Ao se aproximar, você vê um mundo muito diferente do planeta azulado que viu nos livros. Antes de pousar, é preciso passar por uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. E enquanto a espaçonave está descendo, é possível ver nuvens espessas de ácido sulfúrico passarem. Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra, pois ambos são de tamanho e densidade parecidos. Não é à toa que ali você pesa quase tanto quanto na Terra, 63 quilos. Ok, um pouco menos, mas não esqueça do seu traje espacial. Também, em função de quase as mesmas condições nos dois planetas, você seria capaz de correr um pouco mais rápido do que na Terra, cerca de 14 km por hora. Sua primeira impressão de Marte é que é muito frio. A temperatura média é de cerca de menos 62 graus. Mesmo de longe, ele parece avermelhado. Depois de dar o primeiro passo na superfície marciana, você entende o porquê. O chão é coberto de poeira cor de ferrugem. A mesma poeira fina fica flutuando no ar ao seu redor. Para onde quer que olhe, há tons dourados, marrons, bronze e até esverdeados. Eles dependem dos minerais que compõem o solo. O tamanho da camada de poeira varia de área para área, mas na maioria dos lugares são cerca de 2 metros de espessura. Isso pode tornar a corrida muito mais difícil. Em Marte, seu peso seria muito menor do que na Terra, meros 26 quilos. Isso irá ajudar a atingir uma velocidade impressionante de quase 19 km por hora. Você não é um campeão? O que é isso no horizonte? Parece um tornado. É uma tempestade de poeira? Então é hora de fugir dela. Esse tipo de tempestade às vezes cobre todo o planeta e é até possível ver as maiores da Terra. Só que agora você está enfrentando um problema. Veja, Júpiter, assim como o Saturno, é um gigante gasoso. Isso significa que o maior planeta do Sistema Solar, e Júpiter é tão grande que poderia acomodar 1.300 terras, não tem nenhuma superfície sólida. Bem, você terá que imaginar como seria seu treino de corrida se pudesse correr ali. Este planeta tem uma atmosfera que consiste em hidrogênio e gás hélio. Durante a descida, dá para admirar espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas. Elas fazem o gigante parecer colorido e belamente listrado. Em Júpiter, você pesaria cerca de 177 quilos e teria que suar a camisa para simplesmente andar por lá vestindo seu desajeitado traje espacial, se pudesse pisar na superfície, é claro. Caso tentasse correr, seu melhor resultado provavelmente seria uma velocidade de 1,5 a 3 km por hora. Para piorar a situação, os ventos são fortes, variando entre 320 a 640 km por hora. Está vendo aqueles anéis? Aquele é Saturno, outro gigante gasoso sem superfície sólida. Este planeta é composto principalmente de hidrogênio e hélio, e sua temperatura e densidade mudam quanto mais fundo se vai. Se decidisse deixar sua espaçonave e pisar na superfície de Saturno, você simplesmente cairia dentro dele. Mas de cima parece que há uma superfície. A esfera marrom amarelada, aparentemente sólida, é cercada por várias camadas de nuvens. A externa, que é visível, é composta de nuvens de amônia. Embaixo delas, há nuvens de hidrossulfeto, e a mais interna tem nuvens de água. Apesar de Saturno ser um gigante gasoso, seu peso não seria muito diferente aqui, cerca de 75 quilos. Isso porque a gravidade de lá é semelhante à daqui. Mas por causa das condições dele e do seu volumoso traje espacial, você correria um pouco mais devagar ali, a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Antes de ir embora, você admira a característica mais famosa de Saturno, os incríveis anéis nas cores cinza, bege e bronze. Esses grupos de pequenos círculos são feitos de pedaços de rocha e gelo. Também dá para observar várias das 53 luas de Saturno. Ah, aquela é Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio. É a segunda maior lua do Sistema Solar. O próximo planeta no seu caminho é uma bola azul esverdeada de gelo e gás. Esse é o gigante de gelo Urano, que tem esta bela tonalidade porque a luz do Sol é refletida na superfície. Urano não é sólido. Pise no freio. Se a sua espaçonave não conseguir parar a tempo, voará pela atmosfera superior e afundará no interior líquido gelado do planeta. Duvido que você consiga conduzir seu experimento de corrida aqui. Então vamos apenas imaginar como seria. Em Urano, seu peso seria de pouco mais de 60 quilos. E contra todas as probabilidades, poderia atingir uma boa velocidade aqui,
pelo menos 13 km por hora, se não for pego por um furacão, é claro. Tempestades extremas ocorrem no verão, quando o planeta está mais aquecido. Então, os furacões podem se espalhar por mais de 9.650 quilômetros. Já o planeta mais distante do Sol, Netuno, tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 17 vezes mais pesado. A superfície azul que você vê ao se aproximar dele é na verdade uma camada de gás rodopiante e nuvens permanentes. O manto é composto de água, amônia e metano congelados. É a coisa mais próxima que Netuno tem de uma superfície, e ainda assim não há terra firme para pisar. Então, mais uma vez, tente usar sua imaginação. Ali você pesaria um pouco mais do que na Terra, quase 80 quilos, mas sua velocidade de corrida seria um pouco menor do que na Terra, aproximadamente 8 km por hora. Esse é o fim de sua aventura esportiva. Em qual planeta você mais gostou de correr?